Amar é muito mais do que um sentimento. É uma decisão. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. O amor é a essência da vida que Jesus nos ensinou. Ele não apenas o pregou, ele o encarnou até o último suspiro, estabelecendo o mais alto padrão de amor sacrificial. Para nós, amar como ele amou é o caminho para refletirmos sua imagem mais autenticamente. Paulo, transformado pelo encontro com Jesus, tornou-se um emblema de amor e sacrifício, enfrentando adversidades, rejeição e dor, não com amargura, mas com um coração transbordante por aqueles que estavam ao seu redor. Paulo nos ensina, por meio de sua vida, que amar como Jesus significa transformar nossa dor em pontes de amor ao próximo, inclusive aos nossos opositores. Esse amor não conhece barreiras, não se resguarda diante da ofensa, mas se estende, perdoa e acolhe. Ser semelhante a Jesus é viver uma existência marcada por ações genuínas a Deus e ao próximo, uma vida que não apenas fala, mas que é um reflexo vivo do amor divino. Como está sendo a sua jornada? Você tem vivido um estilo de vida que reflete Jesus de forma incondicional? Deus nos convoca a uma existência sobrenatural, em que amar não é uma escolha, mas a nossa natureza. Ele deseja que sejamos canais capazes de transformar ambientes e corações, mostrando ao mundo o poder de um amor que perdoa, acolhe e restaura. Hoje, eu o desafio a mergulhar mais fundo no amor de Deus, permitindo que ele preencha cada espaço do seu ser, para enfrentar as adversidades com graça e se tornar uma testemunha viva do amor puro e transformador que só pode vir do Pai. Viver nesse amor é nossa maior missão e o caminho para uma vida verdadeiramente plena. Palavra-chave de hoje: amor. Leitura bíblica, João 7. E depois disso, Jesus andava pela Galiléia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galiléia. Mas, quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestadamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras? Não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se a ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é o verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu
Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: Tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: Fiz uma obra e todos vos maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, alguns dos de Jerusalém diziam: Não é este o que procuram matar? E ei-lo, aí está falando abertamente. E nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é. Mas, quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: Vós conheceis-me e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço-o, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele, e diziam: Quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis, e não me achareis. E onde eu estou, vós não podereis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: Para onde este irá, que não o acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos? E ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: Buscar-me-eis, e não me achareis? E aonde eu estou, vós não podereis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão no seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: Verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: Este é o Cristo. Mas dizem outros: Vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: Por que o não trouxestes? Responderam os servidores: Nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: Também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Nicodemos, que era um deles, disse-lhes: Porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: És tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para sua casa. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.